Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em todos os nossos corações. E que possamos, nesta manhã, refletirmos sobre a passagem evangélica e trazermos isto para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, buscando renovar nossas atitudes em verdade. E a passagem evangélica, né, que vai traçar essa nossa manhã, que vai marcar essa nossa manhã de reflexões, ela diz justamente assim: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Bem, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, Hamed nos fala que os indivíduos em plenitude, eles não negam as suas emoções. O que eles fazem é que eles permitem que essas emoções elas venham à tona. E como são emoções que estão sob o seu controle, esses indivíduos eles vão buscar reconhecer o que cada uma dessas emoções está lhe mostrando. Sobre aqueles sentimentos internos que muitas vezes a gente mascara, eles vão buscar entender a partir dessa emoção qual é o seu real sentimento, qual a sua real inclinação e as suas relações com as pessoas. As emoções, elas devem ser integradas, ou seja, primeiro, nós precisamos nos permitir sentir as emoções. Depois, então, a gente julga e pensa sobre as nossas necessidades e desejos. E, a partir disso, a gente vai agir com o nosso livre-arbítrio, executando ou não conforme a nossa vontade achar conveniente. Esse texto de Hamed é bastante interessante porque, muitas vezes, como nós trazemos, né, aquela nossa ideia do que é certo e do que é errado, a gente já parte do pressuposto de que determinadas emoções não devem ser vivenciadas, não devem ser sentidas. E aí, com isso, a gente não consegue trabalhar essa emoção. O mecanismo de nos consentir, de raciocinar e de integrar as emoções é que determinará os nossos êxitos ou as nossas derrotas nas estradas dessa nossa existência. As emoções são muito importantes. Através delas é que nós vamos conseguir ter a nossa individualidade. Através delas é que nós assim, nos diferenciamos uns dos outros. Ninguém sente igual. Ninguém sente da mesma forma, com a mesma potência, com a mesma intensidade. Seja até mesmo quando a gente está falando de uma situação prazerosa, uma situação que nos traga aquela alegria, aquele entusiasmo. Mas também quando nós falamos de frustração, de pessoas que perdem assim aquela meta pretendida, a gente não sente por igual. A gente vai sentir a partir das nossas vivências, a partir dos nossos hábitos, né? E podemos até pensar igual aos outros, mas para o mesmo pensamento, cada indivíduo vai ter múltiplas reações emocionais. Assim, as emoções elas não são certas ou erradas, boas ou impróprias, mas são energias que dependem do nosso direcionamento. Reconhecer ou admitir uma determinada emoção não significa, de modo algum, que a gente vai sempre agir de acordo com ela. E isso é importante porque a gente tem mania de reprimir, ou então, muitas vezes, de condenar. Quando negada ou reprimida, essas emoções elas não vão desaparecer por encanto. Ao contrário, sendo energias, elas vão se alojar em determinados órgãos e vão congestionar as entranhas mais íntimas da estrutura psicossomática dos indivíduos. Ao abafarmos as emoções, a gente pode acabar gerando doenças que são autodestrutivas. Abafá-las pode também nos levar a reações muito exacerbadas,
ou mesmo a completa ausência de reações, um quadro de apatia. Portanto, quando a gente toma um amplo contato com o nosso lado emocional, a gente começa a reconhecer vestígios a respeito de nós mesmos, que vão nos proporcionar a autodescoberta, a autopreservação, a segurança íntima e o crescimento pessoal. Ora, gente, se o poder divino, através da sua criação, pelo próprio mecanismo da natureza, delegou a emoção a todos os seres vivos, conforme seu grau de evolução, a gente não deve simplesmente negar essa emoção, como se elas não servissem para nada. Tristeza, alegria, raiva ou medo são emoções básicas e a gente deve usar como bússola que vão nortear os nossos caminhos pela vida. São emoções que estão conectadas ao nosso sistema de pensamento cognitivo, né? As atividades psicológicas superiores, como a percepção, a intuição, a memória, a linguagem, a atenção e mesmo demais processos intelectuais e espirituais. Quando a gente ignora as nossas reações emocionais, não investigando a origem em nós mesmos, nós vamos ter sempre a tendência de projetá-la nos outros. Além do que, seremos seres psicologicamente claudicantes por não integrarmos as nossas emoções aos nossos 5 sentidos, que nos facilitam a análise das pessoas e também a análise de nós mesmos. A tendência de certos indivíduos, né, que sempre tem aquela ideia de que vão atribuir falhas e erros a outras pessoas e coisas, não enxergando ou admitindo como sendo suas, é o que a gente chama de projeção. Isso é natural. Às vezes você assiste uma palestra muito boa, o palestrante traz uma coisa muito bacana, aí no final você fala assim, mas fulano tinha que estar aqui para assistir. Quem estava ali para assistir era você que precisava estar ali. Mas muitas vezes a gente vai projetar isso no outro. Porque a gente não entende que muitas vezes o comportamento inadequado do outro é o reflexo do nosso próprio comportamento inadequado. A gente tem uma dificuldade de olhar para aquilo que é nosso, aquilo que a gente precisa mudar. É mais fácil olhar no outro, né? Às vezes, a gente tenta fazer as nossas emoções desaparecer, porque a gente tem medo delas. Reconhecer o que a gente realmente sente exige uma ação, exige mudança e uma decisão da nossa parte. E muitas vezes a gente é colocado face a face com verdades que nos parecem inadmissíveis e inconcebíveis por nós mesmos. E assim, a gente tenta projetar como se aquela emoção não fosse nossa, como se fosse uma emoção do outro. Ah, não sinta isso, é feio. A gente cresce muitas vezes ouvindo isso, né? Ah, mas você não pode ter raiva do coleguinha. Ah, você não pode pensar isso. E a gente vai crescendo com essa mensagem. Com o passar do tempo, a gente julga que a gente não sente mais assim, porque a gente acaba escondendo isso da recriminação dos outros, né? E aí, muitas vezes, alguns indivíduos vão condenar com veemência os ciscos nos outros, pois vão ver em tudo luxúria, perversão, desonestidade, ambição. É possível que, muitas vezes, aqueles que veem problema em tudo, em todos, estejam, na verdade, reprimindo o reconhecimento de que eles próprios tragam consigo emoções sexuais ou perversidades mal resolvidas. Ou, em outros casos, emoções desmedidas de fama, de dinheiro, projetadas sobre todos os que são por eles denominados ambiciosos e desonestos. Na indagação, ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Jesus reconhecia a universalidade desse processo psicológico, a projeção, e, como sempre, asseverava a necessidade da busca de si mesmo, para não transferirmos os nossos traços de personalidade desconhecidos às coisas, às situações e aos outros. O Mestre, sempre a nos inspirar ao mergulho à nossa própria intimidade, a fim de que nós possamos olhar o nosso lado obscuro. Não para que a gente fique ali dizendo, eu sou péssimo, eu sou horrível, mas que a gente possa ter esse contato que é imprescindível com as nossas sombras. E aí, com isso, a nossa consciência se tornar mais lúcida, crítica e responsável, descortinando amplos e novos horizontes para o nosso próprio desenvolvimento e plenitude espiritual. A gente precisa estar bem atento
que as condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos que nós vamos encontrar em nós mesmos. Os outros, normalmente, nos servem de espelhos para que nós possamos nos reconhecer. E a gente precisa estar atento a isso. Muitas vezes, a pessoa que a gente tem mais dificuldade, a gente se olhar bem, aquilo que mais nos incomoda é que a gente carrega também, a gente projeta. A gente precisa estar atento a isso. Autoconhecimento é necessidade. Autoconhecimento é crescimento. Autoconhecimento é renovação, é progresso. É renovação de disposições íntimas para enfrentar as situações que a vida nos impõe. É tão importante que a gente se abra a essa possibilidade. Porque uma vez que a gente se conhece, que a gente entende as nossas limitações, as nossas questões, a gente passa a ser mais flexível até mesmo para as limitações do próximo. Porque nós vamos entender que cada um de nós tem desafios que precisam ser superados. Que nenhum de nós alcançou a perfeição. Que todos nós ainda somos esse misto de uma série de coisas que precisam ser trabalhadas. Coisas diferentes uns dos outros, mas coisas que precisam ser trabalhadas. E assim como eu gosto, quero e preciso que tenha um pouco de compaixão em relação à minha pessoa, a partir do momento em que eu me permito esse autoconhecimento, esse respeito, esse autoamor, eu começo também a respeitar as limitações daqueles que convivem comigo, tornando a nossa caminhada, a nossa jornada muito mais proveitosa e muito mais repleta de possibilidades de crescimento, uma vez que antes de querer cancelar ou me distanciar do outro, eu vou estar próximo a ele para que juntos possamos superar as nossas dificuldades e buscar um crescimento. Fica a mensagem da nossa manhã. Sigamos confiantes, buscando esse encontro conosco. Não tentando mascarar nossas sombras, não fingindo que os sentimentos não aparecem, eles estão aí e eles precisam ser sentidos, vivenciados. O que a gente precisa fazer é entender essa energia, né, que é gerada. Como é que a gente pode convertê-la numa energia boa? Como é que a gente pode converter para que ela, né, nos faça mudar, para que ela nos faça crescer? Tem gente que fala assim, mas sentir raiva é ruim. É ruim quando essa raiva nos imobiliza. Mas às vezes é preciso um pouquinho de raiva para que a gente saia da nossa zona de conforto e busque alguma coisa melhor. Todo sentimento tem um lado positivo. Basta a gente mobilizar nossa energia para o lado certo. Muita paz para todo mundo, bom dia, e a gente se vê aqui na quinta-feira para continuar estudando, renovando atitudes. Espero vocês, hein? Muita paz.